bom dia, muito bom estar com você aqui hoje na Madrugada Astral, na Astral TV, aqui na Vibe Mundial. E hoje falaremos de um tema muito sensível a mim, muito especial, que é sobre mediunidade. Eu sou a Nanciano Vale, terapeuta estelar, canalizadora do Sistema Comando Estelar, e estaremos juntos aqui nos próximos minutos nessa reflexão, nessa conversa, né, eu diria, sobre mediunidade. Todos nós somos médiuns, todos nós temos mediunidade e a resposta é sim. Todos nós temos mediunidade. Isso é inerente a nós aqui nessa condição terrena. Porque vale lembrar que nós somos seres espirituais vivendo na matéria. Ou seja, nós somos sim seres espirituais. E já que somos seres espirituais, claro que nós temos sim habilidades para acessar a nossa espiritualidade, a nossa essência divina, para que possamos nos comunicar com a espiritualidade, para que possamos intuir, para que possamos acessar informações sutis que não estão palpáveis aqui na Terra. Então, todos nós somos médiuns. Isso independe de religião, de crença, todos nós somos espíritos. Isso há de concordarmos. Nós temos um espírito aqui dentro. Isso aqui é matéria. Isso aqui, perdão, isso é matéria. Isso vai se perder um dia, né? Nós todos os dias envelhecemos, desde que nascemos. Nós envelhecemos um pouquinho mais a cada dia. Por isso a importância de aproveitarmos o momento presente, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Afinal, o tempo presente é o único tempo que existe. O passado eu diria que é como uma roupa que nós gostamos muito, mas que não nos serve mais. E o futuro, ele ainda é uma ilusão. Então, nós temos o tempo presente e vamos desfrutar o tempo presente. Já deixo aí para você esse questionamento. Como você tem desfrutado o seu tempo presente, o agora? E a mediunidade, ela é desenvolvida ao longo da nossa existência e ao longo de diversas encarnações, na verdade. Então, pode ser que nessa vida terrena, eu não sinto nada de diferente, não ouço nada, não vejo nada. Para mim, eu sou totalmente conectada à matéria. Isso tem algumas explicações, né? Palpáveis, eu diria. Ou você não foi trabalhando isso em outras existências, né? Então, é um chamado para que você comece a trabalhar essa sua sensibilidade, a sua mediunidade, para que você possa desenvolver, porque ela já existe. Então, para que você possa desenvolver. A mediunidade é uma sementinha que ela vai brotando em nós. Ou, muitas vezes, você não vai desfrutar dessa mediunidade, não vai desenvolver nessa existência por um acordo que você fez no campo espiritual. Porque vale lembrar que sempre que encarnamos, não é de forma aleatória, né? Não é assim, nossa, eu nasci aqui ao acaso, porque o acaso não existe. Tudo está totalmente planejado e arquitetado, né? Pelo universo, pelas forças maiores do universo, por Deus. Então, nós temos sim um plano traçado aqui. Muitas vezes nos desviamos desse plano, isso acontece com muita frequência. Então, eu fico imaginando assim os nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual, e ele, né, vendo a gente assim, fugindo totalmente do caminho, mas nós temos o livre-arbítrio, então ele permite que a gente faça as nossas escolhas. Muitas vezes, acho que eles ficam aqui, assim, tentando soprar no nosso ouvido, não, se vai por aquele caminho, era aquele caminho que você tinha que ir. Mas nós temos liberdade para seguirmos no caminho que sentimos naquele momento, né? Então, nossa, eu não sinto nada de nada, assim, não percebo nada, nunca vi nada. Então, ou você pode, se você sente esse chamado, desenvolver a sua mediunidade, e você tem que entender o propósito disso, né? Porque tá na moda ser médium, né? Tá na moda, assim, a espiritualidade, de certa forma. Mas qual o objetivo disso? Qual o objetivo maior da mediunidade? A gente conseguir auxiliar o próximo. Esse é o objetivo. Isso é o que é real. Isso é real. Nós não somos especiais. Uma pessoa aqui, né, eu psicografo. Uau, eu sou muito especial. Não.
sou somente um instrumento para captar mensagens de outras dimensões da espiritualidade para trazer para o nosso plano terreno, para poder levar adiante. Esse é o objetivo, trazer a espiritualidade, promover equilíbrio, promover conexão, promover autoconhecimento, aquele carinho, aquele afago, né? Às vezes a gente recebe uma mensagem ou a partir de um tratamento e a gente se sente acolhido, amparado. Nós somos muitas vezes reequilibrados e isso é o principal que a mediunidade pode nos oferecer, não é para o nosso ego. E muitas pessoas se perdem nisso, e a gente precisa estar realmente muito atentos, porque, então eu sou um pouquinho mais especial que o outro, eu converso, né, com os camaradas lá de cima, então eu tenho informações privilegiadas. Não existem informações privilegiadas, todas as informações estão aí para serem acessadas, basta nós nos desenvolvermos para acessar, e muitas vezes nós acessamos informações sem nem mesmo nos conectarmos com a mediunidade. Quantas vezes, isso já aconteceu muitas vezes comigo, e eu acredito que já tenha acontecido com vocês, quantas vezes a gente passou por um grupo de pessoas e ouviu alguma coisa e fala, nossa, era isso que eu precisava ouvir. Isso era um sinal. Alguém do nada fala com você alguma coisa, ou durante uma conversa com um amigo, aquela fala daquela pessoa mexe com você. Era o que você precisava ouvir naquele momento. Então, a espiritualidade, ela age a todo instante para que as mensagens cheguem até nós. Mas, claro, podemos sim e devemos ser esse instrumento, né? Principalmente nesse momento atual planetário, onde é necessária muita vibração elevada, né? Os nossos irmãos estelares, os pleiadianos, eles atuam auxiliando na crosta terrestre, então elevando a energia da crosta terrestre para que a gente passe de forma mais branda por tantos desafios no planeta, né? São inúmeros desafios planetários e inúmeros desafios pessoais, porque nós temos o nosso karma, a nossa colheita aqui nessa terra, nós temos o nosso dharma, que é o nosso caminho, e isso é individual. Então, às vezes, nossa, mas aquela pessoa tem uma vida assim, assim, assado, você não sabe os processos dela. Então, todos nós temos os nossos processos. Não existe o acaso. Nós vivemos exatamente o que temos que viver quando estamos seguindo o nosso propósito. E às vezes a gente pensa, nossa, mas por que isso aconteceu? A resposta efetivamente nós não temos, mas que nós de alguma forma precisávamos passar por aquela situação, seja por um aprendizado, seja porque vai elevar um degrauzinho ali da nossa evolução, dependendo de como encaramos esse processo, isso sim, né? Então, todos somos médiums. Todos temos a mediunidade dentro de nós. E aí, muitas vezes, a gente acaba buscando, né, uma religião ou uma escola para que isso se desenvolva. Muitas vezes nós somos autodidatas, né? Então, a gente busca na literatura essa forma de explorar a nossa mediunidade. Então, deixo até aqui, né? Tem um livro recém-lançado do Scarfon que fala sobre a mediunidade e de como, inclusive, vivenciar essa mediunidade de forma prática. Então, vale muito essa leitura para quem já sente esse chamado e pode explorar, porque não necessariamente você precisa buscar conhecimento sempre, mas não necessariamente você precisa estar dentro de uma religião. Você pode ir buscando esses caminhos, mas com muita responsabilidade, né? Como eu falei, muitas vezes acaba indo para o nosso ego, é legal, parece que você é especial, mas não. É importante lembrar que todo conhecimento gera muita responsabilidade. Uma vez que somos ignorantes em algo, nem tanto é nos cobrado, mas quando nós acessamos alguns conhecimentos, muito é nos cobrado, porque nós sabemos e foi tirado o véu da ilusão dos nossos olhos, e é muito importante sermos extremamente responsáveis. Não me lembro se eu já trouxe aqui para vocês como começou a desenvolver a minha mediunidade, né? Mas trago aqui para você, ouvinte, você que está assistindo aqui, também está vindo pelo YouTube. Eu cresci de forma
muito grata, eu falo isso, né? Tive o privilégio, a honra, o bom karma, eu diria, de crescer em um lar onde falava-se de espiritualidade de forma livre. Eu pude experienciar diversas religiões e a minha mãe era médium, né? Minha mãe que hoje vive no plano espiritual. E eu via, acompanhava muito dela. Confesso que eu tinha um pouquinho de medo, né? Que minha mãe tinha a mediunidade muito, muito aflorada. E ela me contava coisas e eu ouvia, mas assim, com certo receio. Tinha medo, né? A gente tem medo do desconhecido, apesar que nós sabemos que o medo nos aprisiona, mas eu cresci isso sendo natural para mim. Então não era nada de outro mundo. Ver espíritos, ouvir, psicografar, tudo isso era natural para mim, né? Isso fazia parte do meio em que eu vivia. E minha mãe sempre me deixou muito livre. Mesmo ela tendo a visão dela de mundo e a visão espiritual dela, para além da religião, ela deixou eu passar por várias, né? Então, eu sou muito grata a isso, porque eu passei por muitos ensinamentos. Ah, e aí eu fui colhendo, isso faz sentido para mim, isso não faz sentido para mim. Nossa, isso tocou totalmente meu coração. Isso não, isso eu acredito, isso não acredito. E aí eu fui entendendo, dentro da minha essência, dentro do meu coração, o que ia ressoando comigo. E assim, o que ressoou muito comigo, né? A gente acaba, quando fala muito de mediunidade, vai mais para religiões espiritualistas, né? Onde a gente explora mais essa espiritualidade. E assim, eu psicografei de forma muito aleatória, eu diria, e natural. Um dia eu estava escrevendo, né? Sempre gostei muito de escrever. Trabalho, inclusive, com isso. Já trabalhei muito com escrita. E eu escrevi um trecho do meu mentor, né? Dizendo que sempre que eu sentisse vontade, que eu pegasse um lápis e um papel para escrever. E eu falei, nossa, isso é coisa da minha cabeça, né? Não sei. Fiquei meio assim, mostrei para minha mãe, que se emocionou na hora, e nossa, mãe é mãe, né? E ela ficou super emocionada, feliz com esse meu desenvolvimento. E eu ali meio sem entender, falando, isso é coisa da minha cabeça, porque a gente pensa muito isso várias vezes, tá? Nós confiamos, mas é sempre importante a gente racionalizar também, tá? Senão a gente entra naquela teia da ilusão e a gente se perde. Então é sempre importante a gente se questionar. Estou neutra, se questionar se isso veio de nós, se isso veio da espiritualidade, esse questionamento é fundamental. E a partir daí, eu comecei a psicografar muitas mensagens, muitas cartas do meu mentor, e me questionando sempre, isso é meu, isso não é, não sei o que está acontecendo, é muito novo. Eu era muito jovem, tinha 20 anos, e isso já faz bastante tempo, mas então era muito novinho isso para mim. E aí eu fui estudar, né, dentro do kardecismo, fui estudar, fiz curso de médiums e foi um mundo novo. Tive minha mãe ali até certa idade, né, que ela esteve encarnada, me apoiando a todo momento, e fui descobrindo e, na verdade, desvelando tudo que já existe em nós. Foi como eu comecei dizendo, né, a mediunidade já existe em nós, nós vamos desenvolvendo e desvelando ela, porque somos seres espirituais. E a partir daí trouxe muitas mensagens, né, tanto do meu mentor, quanto de outros seres, quanto de pessoas desencarnadas, né, que partiram e deixaram mensagens para pessoas próximas a mim, entreguei várias mensagens. E aí começou esse meu caminho dentro da mediunidade. Aí depois foi quando trouxe todo o sistema comando estelar, canalizei todo esse sistema junto com os nossos irmãos estelares, os pleiadianos, e eles se apresentaram, né, para mim. E é algo fantástico, né, a gente poder realmente ser esse canal, ser essa ferramenta. E assim como eu, existem diversas pessoas, e você é uma delas, você pode ser uma delas, de trazer essas mensagens para esse nosso momento tão desafiador planetário. Então, dentro da esfera da mediunidade, você pode ter a vidência, né? Tanto a vidência aberta, assim, né? Para você ver os seres espirituais, como uma vidência de futuro, enxergar ali o futuro, também enxergar o passado das pessoas. É possível ter a psicofonia também, quando nós, um ser, né, fala através da gente, então ele
não vai entrar em você, ele está próximo de você, ali do seu ladinho, e você vai transmitir via fala essa mensagem, né, desses seres de luz. Mas, falando em seres de luz, é muito importante a gente estar, assim, conectados com o bem, com amor, e estarmos protegidos. Por quê? Assim, como nós que estamos aqui encarnados em desenvolvimento, nós temos os nossos pontos super positivos, nós temos os nossos pontos a melhorar, né? Nós temos a nossa história. E com a espiritualidade é a mesma coisa. Então, quando a gente desencarna, a gente leva tudo isso. Então, existem muitos seres desencarnados com muitas intenções diferentes. E aí é importante a gente se proteger, para que a gente sintonize somente com seres do bem, da luz e do amor, tá? Claro que quando é feito um trabalho, e isso é muito bonito, né? A gente faz um trabalho de resgatar seres que estão ali perdidos, que estão em sofrimento, que estão ali na energia densa, mas que querem caminhar para uma evolução, querem caminhar para, não diria assim, para o caminho divino mesmo, né? Querem transcender essa densidade, nós auxiliamos, né? E esse é o papel espiritual. Temos muitas egrégoras espirituais nesse resgate, né? Até quando é dentro de diversos caminhos espirituais, né? É levado, é encontrado esse ser e a gente é levado para um caminho de espiritualidade, de amor, né? Para ser ali recolhido, para quando reencarnar, ter um novo propósito, uma nova chance, reparar, né, tudo que foi feito, todos os seus erros, né? Reparar e fazer diferente. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que nós somos energia, nós somos vibração. Então, quando nós vibramos numa frequência elevada, se conecta com a gente somente seres dessa frequência elevada, até pessoas mesmo. Se você sente uma energia mais densa de alguém, você automaticamente repele isso. Mas quando nós estamos em sofrimento, tristes, muito cansados, a nossa energia, ela flutua, né? Quando eu faço um atendimento com a mesa estelar, muitas pessoas começam ali com uma energia 6,5, 7, uma energia média, né? Pensando de 0 a 10. E após o atendimento, essa energia vai para o infinito, elevadíssima. É o que eu costumo dizer. Essa energia super elevada, infinita, não vai ficar para sempre, porque existem os desafios diários, tudo que acontece no nosso dia a dia vai baixando um pouquinho a nossa frequência, ou também pode aumentar a nossa frequência. Quando a gente faz uma oração, a nossa frequência aumenta. Quando a gente ora por alguém, a nossa frequência aumenta muito. Quando a gente faz uma prática meditativa, quando a gente faz esporte, quando a gente abraça alguém. Então, a nossa energia, ela vai aumentando ou vai diminuindo, né? Então, quando a gente tá com raiva, quando a gente tá sentindo ódio, quando a gente tá sentindo inveja, quando a gente tá, assim, totalmente conturbados, né? Naquela densidade, a energia baixa. Então, por isso que é importante. Quando a energia baixa, a gente sintoniza com esses seres que estão vibrando nessa mesma energia, que estão buscando o vício, que estão buscando alimentar, muitas vezes, o vício que tinha ainda encarnado, que estão buscando se alimentar dessa densidade, né, da tristeza, da mágoa, da raiva, da vontade de vingança. E quando a gente sintoniza nisso, a gente vai falar com eles. E muitas vezes nós podemos ser enganados, né, por isso, né, e a gente achar que está falando ali com os seres de luz e não estamos. Por isso que é muito sério, e quando eu trouxe para vocês, né, a partir do momento que nós temos conhecimento, muito é nos cobrado. Então, que a gente possa olhar para a nossa mediunidade e aflorar a nossa mediunidade com muita responsabilidade, com muita verdade, baseados no amor incondicional, que é o que toda a espiritualidade traz para nós, né? Deus nos ensina isso, todos os mestres nos ensinam isso, que a base é a verdade, a base é o amor. Então, seja que você já na sua trajetória, no seu começo aí de mediunidade, de desenvolver a sua mediunidade, sempre baseado na verdade. E sempre, claro,
se protegendo energeticamente. Faça o seu ritual de proteção, cada um tem o seu. Então, algumas pessoas podem usar um símbolo, podem usar um cristal, pode usar um decreto. Encontre o seu. Se proteja antes de uma prática espiritual, antes de desenvolver a tua mediunidade, antes de receber uma mensagem, né? Caso você esteja fazendo isso com alguma regularidade. E a mediunidade, como eu disse, ela é para cuidar dos outros, ela é para cuidar de nós, porque nós recebemos muitas mensagens que todas elas se aplicam a nós, mas é importante que a gente cuide da gente para cuidar do próximo. O objetivo dos médiums é cuidar do próximo, é levar a mensagem, levar tratamento, levar reequilíbrio, que passa por nós, né? Por exemplo, numa aplicação de mãos estelares, que é a imposição de mãos, numa aplicação de reiki, que também é uma imposição de mãos, nós captamos uma energia e doamos para outra pessoa. E essa energia passa por nós, então nós também estamos sendo alimentados e cuidados por essa energia. Mas também não vamos achar assim que somos um ser extraordinário, estamos doando nossa própria energia. Não, nós estamos captando uma energia disponível para todos e aplicando em uma pessoa, aplicando num animal, aplicando na planta, enviando coletivamente para o planeta. Então, a mediunidade, ela precisa nos aterrar, ela precisa estar caminhando lado a lado com a humildade, de saber que nós somos seres espirituais, encarnados aqui na Terra, e de saber que nós somos o todo, nós somos todos um, mas nós não somos nada sem Deus, sem a divindade máxima, sem toda essa frequência, essa energia que está disponível para nós. Então, nós somos agentes de transformação, nós podemos potencializar a transformação individual, a transformação coletiva, a transformação de quem está ao nosso redor, mas nós somos esse agente. Toda a energia, toda a frequência elevada, toda a cura vem da espiritualidade máxima. E nós repassamos isso com muito amor, com muita responsabilidade, com muita leveza para todos os seres encarnados e desencarnados. Então, nós podemos continuar esse assunto, assim, que se deixar eu falo por muitas horas. Podemos continuar pelo Instagram, né? No Instagram eu divulgo várias canalizações, várias psicografias, no @NanciAnovale, no @Sistema Comando Estelar. Também estou lá no YouTube com o Sistema Comando Estelar. No TikTok, Nancy Anovale. E deixo aqui também o meu telefone, que é o 13 99707 5788, 13 99707 5788. Caso você queira receber algumas psicografias que eu já fiz dos nossos irmãos estelares, com mensagens inspiradoras, com mensagens que nos provocam, né? Provocam a nossa melhoria, o nosso olhar, a nossa autotransformação. Me manda uma mensagem no WhatsApp ou nas redes sociais que eu te envio essas mensagens, né? Eu fiz ali um e-book, envio gratuitamente para que você também tenha contato com isso, porque essa é a nossa missão. Divulgar, levar essa mensagem para maior número de pessoas possível. Aí você pode também mandar esse e-book aí para quem você quiser, fique à vontade. Então, entre em contato comigo e receba essas mensagens que eu acredito que vai tocar o seu ser, te inspirar, te trazer leveza e também, com certeza, plantar ali a sementinha da autotransformação. Então, muito obrigada por hoje e nos vemos em breve. Tchau, tchau!